Boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos. Nós louvamos ao Senhor por essa noite. Nós louvamos ao Senhor porque a sua misericórdia tem nos alcançado, e isso é maravilhoso. E uma noite especial, uma noite em que nós podemos comemorar e estarmos aqui juntos em uma noite de ação de graça. Isso realmente é uma bênção para cada um de nós. A você que está nos ouvindo pelo YouTube, seja muito bem-vindo também, tá? Que você se sinta ao nosso lado, assim como nós estamos vendo aqui cada rostinho aqui na sala de oração, que você também possa estar se sentindo perto de nós também. Nós vamos dar início a esse momento de oração, de agradecimento, louvando ao Senhor através de uma oração de gratidão. E para essa oração, eu convido a nossa presidente Magali que esteja orando ao Senhor por essa noite, agradecendo por esse momento e já de antemão agradecendo a presença de cada um também aqui nessa sala. Nós vamos estar orando então com a nossa presidente Magali. Amém. Vamos orar, meus irmãos. Grande Deus, eterno e soberano Pai, mais uma vez, ó Deus, nós estamos com os nossos corações alegres, ó Deus, pelo privilégio proporcionado a nós de podermos estarmos juntas, ó Deus, para agradecer, ó Pai, as ricas bênçãos que o Senhor tem derramado sobre a vida de cada um de nós, ó Pai. Nós te louvamos por este dia especial, dia de ações de graças, ó Deus, mas, Senhor, que nós tenhamos a consciência de que todos os dias, ó Pai, nós devemos dar graças a Ti, ó Pai, por tantas ricas bênçãos que o Senhor nos proporciona a cada dia, desde o nosso levantar até o nosso deitar, enquanto estamos dormindo, ó Deus, nós recebemos a Tua graça, ó Pai. Por isso nós te louvamos, por isso nós te damos, ó Pai, esse momento especial, ó Pai, que nós tiramos para estarmos agradecendo a Ti pelas ricas bênçãos recebidas, ó Deus. Nós te agradecemos a Deus, ó Pai, pela vida do reverendo Woodley, que está aqui conosco nesse momento, que o Senhor tem cuidado, Senhor, dele todos esses dias, ó Pai, e continua cuidando, ó Deus. Por isso nós somos gratas a Ti, ó Deus. Nós te louvamos pela vida do reverendo Woodley, ó Deus. Pela sua família, sua esposa, seus filhos, ó Deus. E te louvamos também, ó Deus, pela vida do reverendo Isaías, nosso secretário, sua família, o pai, e te agradecemos também, ó Deus, pela vida de cada uma das irmãs que estão aqui presentes, cada uma que adentrou a sala, aquelas irmãs que estão nos assistindo pelo YouTube, nós agradecemos a vida de cada uma, suas famílias, pelas ricas bênçãos que o Senhor tem derramado na vida de cada um, ó Pai, pelas dificuldades que nós enfrentamos, ó Deus, mas é quando nós nos sentimos ainda mais próximos de Ti, porque nós podemos ver o Teu cuidado com a vida de cada um de nós, ó Deus. Por isso nós te louvamos. Ser conosco, ó Pai, durante essa noite, agradecemos por essa noite, que vamos, Senhor, também ouvir a Tua palavra, que vamos alimentar, Senhor, o nosso espírito com a Sua rica palavra, ó Deus. Por isso nós te louvamos, por isso nós te agradecemos, ó Deus, por esse dia tão precioso em nossas vidas, ó Pai. Obrigada, Senhor, e continue conosco. Em nome de Jesus, amém. Amém. Obrigada, Magali. Nesse momento, nós vamos abrir a nossa Bíblia, a palavra do Senhor, em 1 Tessalonicenses 5, de 12 a 18. 1 Tessalonicenses 5, de 12 a 18. Quem tiver a oportunidade de estar abrindo sua Bíblia nesse momento. A palavra de Deus nos diz assim: Agora vos rogamos, irmãos, que acateis com apreço os que trabalham entre vós e os que vos presidem no Senhor e vos admoestam, e que os tenhais com amor em máxima consideração, por causa do trabalho que realizam. Vivei em paz uns com os outros, exortando-vos também, irmãos, a que admoesteis os insubmissos, consoleis os desanimados, ampareis os fracos e sejais longânimos para com todos.
Evitai que alguém retribua a outrem mal por mal. Pelo contrário, segui sempre o bem entre vós e para com todos. Regozijai-vos sempre, orai sem cessar. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Esse texto, Paulo, ele está aqui fazendo algumas recomendações, tá? Mas também ele encoraja os tessalonicenses a viver vidas caracterizadas pela alegria e pela ação de graça. Que nós também possamos viver uma vida assim, tá? Sempre reconhecendo as graças do Senhor, as muitas graças do Senhor em nossas vidas. E nesse momento, nós vamos louvar ao Senhor, com algumas músicas, e eu convido nesse momento as nossas secretárias de música a estar conduzindo esse momento de louvor. As nossas secretárias, Noemi e Jocilene. Boa noite, irmãs, irmãos. Nós vamos entoar o cântico de número 63. Pode lançar? Se da vida as vacas procelosas são, se com desalento julgas tudo vão, contas muitas bênçãos de jejum uma vez, e verás surpreso quanto Deus já fez. Quantas bênçãos dizem quantas são, recebidas da divina mão, vem dizê-las todas de uma vez, e verás surpreso quanto Deus já fez. Tens acaso mágoas tristes teu lidar? É a cruz pesada que tens de levar. Quantas muitas bênçãos logo exultarás, e fortalecendo tudo vencerás. Quantas bênçãos dizem quantas são, recebidas da divina mão, vem dizê-las todas de uma vez, e verás surpreso quanto Deus já fez. Quando vires outros com seu ouro e bens, lembra que tesouros prometidos tens, nunca os bens da terra poderão comprar a mansão celeste que vais habitar. Quantas bênçãos dizem quantas são, recebidas da divina mão, vem dizê-las todas de uma vez, e verás surpreso quanto Deus já fez. Seja o teu combate longo ou breve aqui, não te desanimes, Deus será por ti. Seu divino auxílio minorando o mal, te dará consolo e galardão final. Quantas bênçãos dizem quantas são, recebidas da divina mão, vem dizê-las todas de uma vez, e verás surpreso quanto Deus já fez. Amém. Agora o 61. Deixa eu só para minha qualidade rapidinho. Graças dou por esta vida, pelo bem que revelou. Graças dou pelo futuro e por tudo que passou. Pelas bênçãos derramadas, pelo amor, pela aflição. Pelas graças reveladas,
graças dou pelo perdão. Hino 61. Graças reveladas, graças dou. Graças dou por esta vida, pelo bem que revelou. Graças dou pelo futuro e por tudo que passou, pelas bênçãos derramadas, pelo amor, pela aflição, pelas graças reveladas. Graças dou pelo perdão, graças pelo azul celeste e por nuvens que há também, pelas rosas do caminho e os espinhos que elas têm, pelas noites desta vida, pela estrela que brilhou, pela prece respondida e a esperança que falhou, pela cruz e o sofrimento e a final ressurreição, pelo amor que é sem medida, pela paz do coração, pela lágrima perdida e o consolo que é sem par, pelo dom da eterna vida, sempre graças em te dar. Amém. 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 Obrigada, meninas. Nesse momento, nós vamos estar orando pela vida do pastor Rudley. Logo após a oração, a palavra vai estar com o senhor, tá, pastor? Nós vamos estar orando e, antes da oração, mais uma vez, muito obrigada por ter aceito o nosso convite, tá? Que Deus continue abençoando a sua vida de uma maneira que nós não podemos nem dizer com palavras, porque a gente sabe o quanto o Senhor tem feito pela vida do Senhor, e nós louvamos a Ele por isso. Vamos estar orando, então? Senhor Deus, nosso Pai, nós te louvamos, ó Senhor, pelas tuas graças, pelas tuas maravilhas, ó Senhor, que têm sido derramadas em nossas vidas. Ó Deus, neste momento nós queremos colocar diante do teu altar a vida do pastor Rudley. Muito obrigada, Senhor, pela vida dele. Obrigada, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito por ele, por tudo, Senhor, que o Senhor tem manifestado na vida dele. Ó Deus, muito obrigada, Senhor, pelo teu servo, Senhor. Obrigada, Senhor, porque nós temos presenciado o milagre, Senhor, o milagre da vida através do teu servo. Ó Senhor, neste momento, ó Pai, nós queremos colocá-lo, Senhor, nas tuas mãos, ó Senhor, para que o Senhor possa estar usando, ó Pai, através do teu Espírito Santo, Senhor, para que os nossos corações possam receber a tua palavra através do teu servo, Senhor. Ó Deus, continue abençoando a vida dele, Senhor. Muito obrigada por este momento. Nós te louvamos em nome do teu Filho amado Jesus. Amém, Senhor. A palavra está com o Senhor, pastor Rudley. Obrigado, viu, minha irmã? As irmãs estão me ouvindo bem? Tá bom o volume? Só dá um joinha aí na tela, se estiver legal. Tá tranquilo. Eu quero agradecer, né? Hoje é dia de ação de graças, então eu quero agradecer pelo convite, viu, irmã Débora? E eu quero agradecer também por todas vocês, irmãs, que têm orado por mim. Eu me sinto como um filho e o sentimento que eu tenho por vocês é como se vocês fossem minhas mães, tá? Saibam disso, que o carinho e o amor que eu recebo de vocês é tão grande que eu olho para cada uma das irmãs como se fossem minhas mães, tá? E, de fato, é isso que a palavra de Deus diz, né? Que no presente nós já recebemos muitas mães, muitos irmãos, muitos pais, e o carinho é tão grande
que quero aqui externar a minha gratidão a Deus por tudo isso que eu tenho recebido da parte do Senhor por meio da vida das irmãs. Tá bom, minhas irmãs? Então, saiba que isso é muito importante, principalmente para nós, pastores. Né? Não, eu sei que vocês não oram só pela minha vida, vocês estão orando pela vida de outros pastores, de outros irmãos e irmãs que precisam. Isso é função de mãe, né? Está sempre colocando diante do Senhor os seus filhos de oração. Eu lembro que lá no seminário, quando eu fazia o seminário, sempre tinha uma irmã da SAF que era minha mãe de oração. Estava orando sempre por mim. Isso é muito importante. Nós não conseguimos subsistir na vida cristã sem isso, sem essas orações. E Deus, por meio dessas orações, ele traz a sua providência para as nossas vidas. E como hoje é dia de ação de graças, eu queria compartilhar um trecho da Escritura que se encontra lá no livro de Salmos, né? Um dos melhores livros para ação de graças é Salmo. Então, lá no livro de Salmo, no Salmo 86, verso de número 12 e 13. Deus tem alimentado muito meu coração por intermédio dos Salmos, e cada vez que a gente lê, mais a gente percebe como o salmista, né, ele tem um relacionamento muito profundo, ele tem um relacionamento muito íntimo com Deus, ele se coloca, ele se derrama diante do Senhor, e ele reconhece aquilo que o Senhor tem feito na vida dele. Não é diferente aqui no Salmo de número 86. Salmo de número 86, do verso 12 ao verso de número 13. Eu não vou ler todo o Salmo, mas se você tiver oportunidade, depois faça a leitura, tá bom? Mas diz assim, esses 2 versículos: Dar-te-ei graças, Senhor, Deus meu, de todo o coração, e glorificarei para sempre o teu nome, pois grande é a tua misericórdia para comigo, e me livraste a alma do mais profundo poder da morte. Olha que coisa interessante, é que o salmista ele está agradecendo a Deus e ele expõe o motivo dessa gratidão, né? Não sei se você já tiver a oportunidade de ler um livro do Sproul, que fala sobre oração. O título do livro é A Oração Muda as Coisas. E ele fala que ações de graças, ela deve ser uma parte da nossa oração. E quando você olha para esse salmo e para todos os salmos, você vê que são orações do salmista a Deus, ele está falando com Deus. Esse salmo lá no verso de número 1, ele começa dizendo assim: inclina, Senhor, os ouvidos e responde-me. Olha, se as irmãs forem perceber, a maioria dos salmos, o salmista inicia desse jeito, pedindo ao Senhor que o Senhor incline os ouvidos e ouça o clamor dele. E é interessante observar que a gratidão, ela faz parte dessa oração. Nós somos pedintes, nós pedimos ao Senhor, e quando nós pedimos ao Senhor, nós estamos numa posição de dependência dele. Não é errado você pedir ao Senhor, não é errado você derramar o seu coração diante do Senhor, colocar diante dele as suas necessidades. É exatamente isso que a palavra dele nos ensina a fazer, é recorrer a ele sempre em primeiro lugar, colocar diante dele as nossas dificuldades. Mas é interessante que, em meio aos pedidos de livramento, em meio à angústia, em meio à dor que o salmista está sofrendo, pois ele está sendo perseguido, a alma dele está angustiada, ele então encontra um momento para se lembrar daquilo que o Senhor já tem feito por ele. E esse é o momento da gratidão. E o Sproul, ele define essa questão da gratidão de uma maneira muito interessante. Ele vai dizer que ações de graças é um reconhecimento de Deus e de seus benefícios para conosco. Então, veja, diante de suas necessidades, diante de seus pedidos, de sua angústia, o salmista ainda assim ele encontra um lugar para agradecer ao Senhor, para lembrar daquilo que o Senhor já fez por ele. E é sobre isso que eu quero falar nessa noite com vocês, sobre o que Deus tem feito por você. Se nós fôssemos conversar um pouquinho hoje sobre o que Deus tem feito por você, o que você teria na sua mente para lembrar sobre o que Deus tem feito por você?
Nós pedimos, isso não é errado, mas às vezes nós só pedimos, né? Às vezes nós não nos lembramos de gastar momentos da nossa oração, da nossa intimidade com Deus, lembrando aquilo que Ele já tem feito por nós. E veja que o verso de número 12, o salmista ele faz exatamente isso. Ele diz que dá graças ao Senhor de todo o coração dele. Ele está com seu coração angustiado, ele está diante de necessidades e demandas da sua vida, mas ele para um momento e pensa, olha, o Senhor já tem me abençoado muito, o Senhor é grande, o Senhor tem me agraciado com tantos benefícios. Lá no Salmo de número 116, o salmista também ele vai dizer que darei ao Senhor por tantos benefícios que Ele tem me dado. Será que nós paramos só um dia do ano para lembrar de agradecer ao Senhor? Na realidade, a ação de graças ela deve ser um elemento constante durante toda a nossa vida, durante toda a nossa existência. A cada dia que você acorda, a cada minuto da sua vida que passa, o ar que você respira, aquilo que você tem, os benefícios que o Senhor já tem te dado, tudo isso são motivos, amadas irmãs, de nós agradecermos ao Senhor. Não podemos deixar isso de lado. Nós agradecemos ao Senhor por coisas que Ele já fez, e o salmista está fazendo isso. E às vezes nós deixamos de perceber a importância da ação de graças ao Senhor. E é interessante que é uma ação, né? Não é algo... Muitas das vezes nós pensamos que oração é algo abstrato, que agradecer ao Senhor é algo abstrato, mas não é. Isso requer de nós um exercício. Isso demanda de nós energia. Quando nós dobramos os nossos joelhos e oramos e agradecemos ao Senhor pelos benefícios que Ele tem feito por nós, isso requer de nós um exercício, isso requer de nós um reconhecimento de tantos benefícios que o Senhor tem feito por nós. E nós, muitas das vezes, somos genéricos nas nossas ações de graças, não é verdade? Mas o salmista aqui ele é bem específico. Ele agradece ao Senhor pelas misericórdias que Ele tem tido para com ele, porque Ele tem livrado a alma, a vida dele, do mais profundo poder da morte. É importante salientar que o salmista aqui, Davi, nesta oração, ele está angustiado, ele começa a falar no verso de número 14 sobre os soberbos, sobre os inimigos que tentavam contra a vida dele. Então, ele como rei, ele era muito visado e o tempo todo as nações vizinhas, circunvizinhas, queriam tirar a vida de Davi, planejavam contra Davi. Se Davi desse um passo errado, ele poderia morrer. E ainda assim, mesmo fazendo tudo certinho, as nações queriam intentar contra a vida dele, e de contínuo Davi apresenta as suas orações ao Senhor, ele clama ao Senhor, mas ele para, pensa e observa quantas vezes o Senhor o livrou do poder da morte, quantas vezes o Senhor o livrou da angústia, quantas vezes o Senhor agiu com graça e com misericórdia na vida dele. Será que nós temos parado para fazer isso? O que Deus tem feito por você? E a primeira lição que nós aprendemos quando nós olhamos para esses 2 versículos é que nós devemos ser grato a Deus de todo o coração. Parar e pensar um pouco sobre aquilo que Deus já fez nos leva a uma gratidão infinita. Nós cantamos isso aqui. Quantas bênçãos? Dize quantas são. Você vai ficar surpreso com tantas bênçãos que Deus tem derramado sobre a sua vida. E aí o salmista, então, ele para diante de toda a sua petição. Os versos anteriores, ele está clamando ao Senhor, ele está gemendo diante do Senhor, ele está pedindo ao Senhor para que trate a alma dele, para que sustente a vida dele. Mas ele para e agradece ao Senhor por tudo quanto Deus já tem feito, e ele agradece de todo o coração. Sabe, amadas irmãs, quando nós passamos por uma necessidade, quando nós passamos por uma angústia muito profunda, nós pedimos de todo o coração. Nós clamamos ao Senhor de todo o coração. Mas é importante nós também agradecermos de todo o coração. O salmista está fazendo isso.
Ele diz que agradece ao Senhor, que dá graças ao Senhor de todo o coração dele. Ele diz que isso é algo, a gratidão é algo que preenche todo o coração dele. Será que a gratidão tem sido algo que tem preenchido todo o nosso coração? Quando nós paramos e pensamos na questão da gratidão, sobre os benefícios que Deus já tem feito por nós, como diz o Sproul, isso nos livra da murmuração. Nós começamos a observar como o Senhor tem agido na nossa vida, como o Senhor tem nos livrado, como o Senhor tem nos sustentado, como o Senhor tem cumprido a sua palavra, as suas promessas. Isso nos livra da murmuração. É importante que em nossas orações, na nossa vida, no nosso cotidiano, nós reservemos um momento para agradecer ao Senhor, não de maneira genérica, mas de fato, de verdade, pensar sobre tudo aquilo que o Senhor já tem feito por nós. Por isso, eu e você devemos ser gratos de todo o nosso coração. Quando nós clamamos e pedimos e suplicamos a Deus, nós fazemos isso de todo o coração, porque a nossa dor dói de verdade. Mas a gratidão também deve ser assim. Ela deve ser de todo o nosso coração. Lembra quando Jesus curou aqueles 10 leprosos? Quantos voltaram para agradecer? Apenas um. Veja que a gratidão, às vezes, é algo que foge do nosso comportamento como cristão. Nós devemos observar isso. Nós devemos dar ações de graças, porque dar ações de graças é reconhecer que Deus agiu com graça e misericórdia nas nossas vidas, nos livrando tantas vezes e suprindo as nossas necessidades tantas vezes. Quando nós paramos para meditar naquilo que o Senhor já tem feito por nós, não tem como, amadas irmãs, nós vamos ser gratos de todo o coração, porque veremos as muitas bênçãos que o Senhor tem derramado. Mas o salmista ele tem uma outra postura também. Ele não só agradece de todo o coração, mas ele glorifica ao Senhor para sempre. Diz o texto que ele glorificará para sempre o nome do Senhor. Então veja que são ações completas. A gratidão dele é de todo o coração, é completa. E quando ele glorifica o nome do Senhor, ele diz que vai fazer isso para sempre. Isso também é uma ação completa. Então veja que a gratidão, ela requer de nós, ela demanda de nós um exercício contínuo, um exercício constante, de estar sempre nos lembrando do quanto o Senhor já tem feito por nós, e isso redunda em glória ao nome do Senhor. Por diversas vezes, o nome de Deus foi glorificado por intermédio das bênçãos que Deus derramou sobre o seu povo, dos sinais e prodígios que Deus fez no meio do seu povo. E Davi está dizendo isso, olha, por tudo que o Senhor fez na minha vida, eu glorificarei o teu nome será glorificado para sempre. Então, dar ações de graças ao Senhor também significa glorificar o nome do Senhor. E olha só o que João Calvino fala sobre essa questão da gratidão. Quando ele comenta sobre esse salmo, ele diz o seguinte: ao experimentar que Deus é em todos os aspectos um Pai beneficente, Davi se engaja na atividade de oferecer-lhe o atributo de gratidão. Olha que coisa interessante. Lá nos versos anteriores, se você tiver a oportunidade de ler depois com calma, Davi ele vai falar sobre o atributo da compaixão de Deus. Ele lembra que Deus é bom, lá no verso de número 5, diz assim: pois tu, Senhor, és bom e compassivo. Então, quando o salmista ele para agradecer ao Senhor, ele está grato por esses atributos e isso está glorificando o nome do Senhor. Então, eu e você não devemos só pedir. Não estou dizendo que você não deva pedir, mas eu estou dizendo aquilo que a palavra de Deus nos ensina, que nós não devemos só pedir. Nós também temos que agradecer, porque isso redunda em glória ao nosso Senhor. Quando nós pedimos, isso também redunda em glória para o nosso Senhor.
mas quando nós agradecemos também. Quando um irmão ou quando uma irmã conta um testemunho daquilo que Deus fez na vida dele ou dela, isso redunda em glória ao Senhor. Isso edifica as nossas vidas e, com certeza, Deus é glorificado por meio dos benefícios que ele distribui no meio do seu povo. Então, dar ações de graças, amadas irmãs, é reconhecer aquilo que o Senhor já tem feito por mim e por você. E como é difícil, às vezes, nós pararmos um tempo do nosso dia, às vezes até da nossa oração, nós estamos tão afoitos e tão aflitos que nós queremos já começar pedindo ao Senhor, né? Isso não é errado, mas nós precisamos parar também um momento e agradecer. Senhor, obrigado, Pai. Obrigado, porque a despeito de todas essas circunstâncias adversas, o Senhor já tem feito tantas coisas na minha vida, o Senhor tem me sustentado, o Senhor tem cuidado da minha casa, o Senhor tem cuidado da minha família, o Senhor tem cuidado dos meus negócios. Olha quantas bênçãos o Senhor já tem derramado sobre nós. A palavra dele diz que ele sabe todas as nossas necessidades, que ele atende a todas as nossas necessidades. E eu tenho certeza que se você for parar para contar as bênçãos do Senhor, você vai glorificar tanto o nome do Senhor que você vai ver que você tem até mais do que necessita. Não é verdade? Nós temos mais do que necessitamos. O Senhor é tão bom e tão misericordioso. E o salmista, ele para aqui no verso 12 para isso. Senhor, obrigado. Eu quero render graças ao Senhor de todo o meu coração e glorificar o nome do Senhor para todo sempre, porque o Senhor é um Deus grandioso. Olha, tem muita coisa para eu pedir para o Senhor, mas já tem muita coisa para eu agradecer. E a principal delas, amados irmãos e irmãs, ainda que Deus não nos desse mais nenhum motivo de gratidão nesta vida, só o motivo de estarmos em Cristo Jesus, de termos sido salvos por Ele, de termos recebido a redenção pelo Filho de Deus, já é motivo de gratidão por toda a eternidade. Já é motivo de glorificarmos o nome do Senhor por toda a eternidade. Eu não estou dizendo com isso que Deus não vá te dar mais bênçãos nessa vida. Mas eu quero parar um momento com você e refletir sobre esse tema da gratidão e entender que a salvação em Cristo Jesus foi a maior bênção que eu e você já recebemos. E por isso nós temos que agradecer ao Senhor todos os dias. A gratidão, ela nunca vai se esgotar na nossa vida. Ela vai se perpetuar por toda a eternidade. Tem gente que acha que vai chegar no céu e vai sofrer de amnésia, né? Vai se esquecer daquilo que Cristo fez, daquilo que nós passamos por causa do pecado. Lá não vai existir mais pecado, mas nós vamos ser gratos a Deus eternamente por tudo aquilo que Ele fez por nós em Cristo Jesus. A gratidão é uma prática, é um exercício, demanda energia da nossa parte. E eu e você temos que fazer isso. Pense sobre isso. A palavra de hoje são apenas esses 2 pontos. Seja grato de todo o coração e glorifique a Deus para sempre. Glorifique o nome do Senhor a todo momento. Medite sobre tudo aquilo que o Senhor já tem feito na sua vida. Você tem muito a pedir. Eu também tenho muito a pedir. Mas certamente nós temos muito mais para agradecer do que para pedir. Eu tenho certeza disso, porque aquilo que Cristo fez por mim e por você já é motivo de passarmos o dia inteiro agradecendo ao Senhor. Eu tenho certeza que, ainda assim, Deus ele supre as nossas necessidades nesta vida, Deus ele atende às nossas demandas, nós somos incentivados na sua palavra a pedir, mas também nós somos incentivados a sermos gratos ao Senhor. Paulo fala isso, que nós devemos lançar sobre ele a nossa ansiedade. Tornar conhecidos diante dele as nossas petições, com orações e súplicas e ações de graças. Nunca esqueça de agradecer ao Senhor. Que o Senhor nos guarde, que o Senhor nos ilumine, e que o Senhor, de fato e de verdade, nos dê um coração grato, como o do salmista. Dar-te-ei graças, Senhor Deus, de todo o meu coração. Vamos orar, feche os seus olhos.
Pai, nós lhe agradecemos por essa oportunidade que o Senhor nos deu, de ouvirmos a tua palavra, de sermos edificados por ela. Rogamos que o teu Santo Espírito, ó Pai, venha trabalhar em nossos corações. Como o salmista também diz, que o Senhor disponha ao nosso coração, o incline à tua vontade e ao reconhecimento de todos os benefícios que o Senhor já tem feito por nós. De maneira, ó Deus, que possamos assim viver como salmista, dando graças ao Senhor, agradecendo ao Senhor de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, de todo o nosso entendimento, por reconhecer que o Senhor fez por nós naquela cruz foi algo maravilhoso, foi algo surpreendente, foi algo grandioso, Senhor. Obrigado, Deus, pela salvação em Cristo Jesus. Ó Pai, o Senhor é tão maravilhoso que ainda assim, o Senhor, além de nos dar a salvação em Cristo Jesus, o Senhor supre as nossas necessidades nesta vida. O Senhor nos dá promessas de que está conosco até a consumação dos séculos. O Senhor nos conclama a pedir, mas também a agradecer por todos os benefícios que o Senhor já tem nos dado. Dá-nos, Senhor, um coração disposto a agradecer ao Senhor. Dá-nos, Senhor, uma vida de gratidão diante do Senhor. Essa é a oração que te fazemos, Pai, no nome santo e soberano de Cristo Jesus. Amém. Eu agradeço a oportunidade mais uma vez. Fiquem com Deus. Um grande abraço a todas as irmãs. Continuem orando pela minha vida. Domingo agora eu irei fazer mais uma cirurgia e eu conto com as orações das irmãs, tá bom? Fiquem com Deus. Obrigado, irmã Débora. Amém, pastor. A gente que agradece a oportunidade de estarmos ouvindo o Senhor nos trazendo a palavra, né? Isso é maravilhoso, né? Muito, muito edificante mesmo. E muitas vezes a gente para assim, a gente ouve uma palavra dessa, e aí às vezes a gente para assim para pensar e fala, gente, todas as vezes que a gente recebe algo, a gente sempre agradece. E ao Senhor, muitas vezes, nós deixamos passar, infelizmente, né? E com essa palavra que o Senhor nos trouxe essa noite, que nós possamos sempre estarmos lembrando disso, de sermos gratos, de glorificar sempre ao Senhor. Nesse momento, nós vamos estar dando a oportunidade para duas pessoas, tá? Seja quem for, que quiser compartilhar conosco uma bênção ou dar um testemunho, tá? Esse momento é um momento oportuno. Diante desse evento, hoje, né, que nós estamos comemorando o Dia de Ação de Graça, nós vamos dar oportunidade para duas pessoas que quiser compartilhar conosco uma bênção ou um testemunho. Inclusive o senhor, pastor, se quiser usar da palavra, pode ficar à vontade, tá bom? Quem quiser usar da palavra, é só abrir o microfone e dizer que quem é que está falando, tá? Fique à vontade. Olha como é difícil, né? A gente agradecer, não é? E, ao mesmo tempo, assim, nós como cristãos, ficamos tristes também, né? Eu quero agradecer. A minha vida tem sido uma vida de oração, uma vida que eu não tinha. Desde que começou essa pandemia, o Senhor nos agraciou com muitas oportunidades, e uma delas foi a de oração, tá? Eu não tinha uma vida, assim, de oração como eu tenho tido recente, então isso tem sido muito maravilhoso na minha vida, tem sido uma bênção, assim, muito especial. Eu tenho tido mais controle no que eu tenho falado, às vezes eu ainda falo alguma coisa que não devia, mas o Senhor tem usado de misericórdia na minha vida
nesse sentido. E isso é motivo assim de muita alegria, principalmente para mim. Tá? E eu sei que muitas irmãs e muitos irmãos também têm sido muito gratos ao Senhor, né? Parece que eu ouvi alguém que queria usar a palavra. Se não, nós vamos Posso passar falar, então né? nesse momento. Eu, Débora, mas você falou tudo que eu queria falar, né? Que apesar assim desse ano ter sido um ano difícil, né? Para muita gente, eu sei que muita gente ficou desempregado, muita gente está passando por dificuldades financeiras, muitas pessoas perderam seus entes queridos, muitas pessoas ficaram com sequelas sérias, né, por causa dessa enfermidade do Covid, mas eu não acho, como eu tenho ouvido por aí, que esse ano foi um ano perdido. Eu repreendo toda vez que eu ouço uma pessoa falar que esse ano foi um ano infernal. Por quê? Porque esse foi um ano que estou falando de mim, eu tive a oportunidade de me aproximar de Deus como eu nunca havia me aproximado antes, né? E eu sei que essa aproximação, ela vai ficar para sempre, né? E vai ser assim, cada dia mais e mais, porque agora a gente teve esse tempo para parar. Eu acho que isso foi uma pausa que eu tenho falado com vocês sempre, que eu tenho certeza que isso foi uma pausa que o Senhor nos deu para que nós nos voltássemos a Ele. Porque a gente corria, a gente não tirava a primícia do nosso dia para Deus. A gente deixava tudo por último, né? Então, assim, esse ano foi um ano que eu estou vendo muita gente falando isso. Foi uma pausa, foi um tempo que o Senhor nos deu, diante de tantas dificuldades, assim como Ele fazia lá no Velho Testamento. Diante de tantas dificuldades, mas foi um ano que o Senhor nos deu para nós nos voltarmos a Ele, para nós cuidarmos uns dos outros em oração, porque a gente não podia fazer uma visita, a gente ainda não pode, dependendo da pessoa, fazer uma visita nem nada, mas a gente tem o prazer, a gente tem a vontade nossa de estar junto e de abraçar é tão grande que a gente transforma isso em oração. A gente se achega às pessoas em oração, a gente conversa mais com os nossos irmãos por telefone. Então, assim, esse foi um ano que o Senhor nos deu para nos achegarmos a Ele. Daqui para frente, tudo vai ser diferente. Tudo vai ser diferente. Amém, minha irmã. Obrigada, Claudete. A sua câmera está desligada, viu? Nós temos algumas visitas, se quem tiver com a câmera desligada e puder ligar, para que todo mundo possa ver. O pastor Rudley pediu a palavra. Ô, minha irmã, você disse que eu podia falar também, então deixa eu compartilhar aqui. Eu acho que vai nessa mesma linha que a irmã Claudete, né, falou. Isso. A irmã Débora também. Eu quero agradecer ao Senhor e talvez você fique chateado comigo, mas eu quero agradecer pelo câncer. É exatamente isso. Eu acho que ninguém na minha situação falaria isso de brincadeira, né? O que eu falo aqui não é da boca para fora. Não é porque vocês estão me ouvindo, porque só Deus sabe o que a gente tem passado. Mas eu nunca tive um relacionamento tão profundo com Deus como eu estou tendo agora. E eu quero compartilhar aqui com vocês algo que aconteceu. Deus tem feito algumas coisas na minha vida, algumas situações que eu tenho passado, algumas experiências que eu tenho passado. Eu lembro que antes de eu descobrir o câncer, alguns meses antes, eu dobrei meu joelho na cama. Eu não costumava fazer muito isso. Mas o senhor é pastor. Infelizmente, a gente deixa a desejar em muitas coisas. Por isso que vocês têm que orar pelos pastores. Mas eu lembro que em alguma ocasião, alguns meses atrás, descobri o câncer, eu dobrei meu joelho na cama e eu falei, Senhor, meu relacionamento com o Senhor não está bom.
Eu não estou tendo mais prazer em falar com o Senhor. Faz alguma coisa. E quando eu descobri o câncer, algumas semanas depois, Deus me lembrou dessa oração que eu fiz na beirada da cama. Você lembra que você pediu para que você se aproximasse de mim? E essa foi a maneira como eu fiz na sua vida para que você se aproximasse de mim. Eu vi a irmã relatando aí sobre a questão da pandemia, né? E olha, amados irmãos e irmãs, crente só se aproxima de Deus quando tem dificuldade. Isso é a grande verdade. Isso de alguma maneira, é propósito de Deus na nossa vida, né? Nós somos assim. Quando está doendo o nosso calo, a gente clama, a gente se submete, a gente dobra o nosso joelho, a gente busca a resposta. E eu acho muito interessante porque Deus quebrou muitas coisas no meu coração, sabe? Isso foi muito bom. Isso foi muito bom porque até algumas questões assim de arrogância teológica, né? A gente fala assim porque a gente vê tanto debate teológico por aí, tantas pessoas discutindo sem fundamento, e quando Deus trata o coração da gente, mostra para a gente como é que a gente é bobo em alguns sentidos, né? E eu fui, então, buscar resposta em algumas questões teológicas, e eu pude encontrar que o problema para mim não é o calvinismo, eu costumo dizer isso, né? O problema é o calvinista, é a pessoa, né? Aquilo que nós estamos fazendo da teologia. Mas eu comecei a ler sobre oração lá, João Calvino falando sobre oração. Falei, deixa eu ver o que o nosso reformador fala sobre oração. Ele fala uma coisa muito interessante. Olha, João Calvino foi um dos que mais escreveu sobre oração. E a gente que se diz calvinista, às vezes a gente precisa passar por uma situação difícil, como tem sido esse ano, né? Como foi o relato das irmãs aí, para nos aproximarmos dele, quando na realidade isso é tradição nossa. E ao ler lá sobre oração, Calvino diz uma coisa muito interessante, no volume 3 das Institutas. Ele fala que é possível que Deus não responda imediatamente às nossas orações, ou pelo menos pareça que ele não está nos ouvindo, para que a gente possa clamar com mais intensidade e nos tornarmos mais dependentes dele. Sabe, teve momentos, e ainda tem momentos na minha vida, na minha angústia, com toda essa questão do câncer, em que a minha alma está profundamente angustiada, e eu falo, Senhor, não é possível, o Senhor não está me ouvindo. E isso tem me aproximado muito de Deus. Isso tem me aproximado dele, me tornado mais dependente dele. Então, veja, não há como eu não reconhecer isso, que o câncer tem sido uma bênção. Por isso que eu comecei as palavras dessa maneira. E eu gostaria de compartilhar com as irmãs isso. Então, aproveitem as tribulações. Tiago fala isso. A tribulação, ela é para aperfeiçoar os crentes em Cristo. É para nos aproximar do nosso Senhor. Então, Deus usa todas essas ferramentas porque Ele é um Pai amoroso e o Pai amoroso, Ele quer que nós tenhamos relacionamento com Ele. Ele quer que nós aprendamos a depender dele. Então, no final das contas, tudo isso está nos fazendo bem. E eu concordo quando a irmã disse, né, que este ano foi um inferno. Não, para mim esse tem sido um dos melhores anos da minha vida. Aliás, o melhor ano da minha vida. Porque é o ano em que mais eu tenho me achegado ao Senhor. E se Deus não tivesse feito isso na minha vida, talvez eu estaria na mesma. E aí Deus tem curado não só um câncer no meu corpo, Ele tem curado tumores na minha alma e no meu espírito. E eu gostaria de compartilhar com as irmãs esse testemunho. Que o Senhor continue nos ensinando e nos tornando mais dependentes dEle. A gente vai passar por dificuldade. A palavra de Deus diz que no mundo nós vamos ter aflição, mas isso nos desafia a crer no poder de Deus que pode mudar as circunstâncias. Então era isso, minha irmã. Obrigado mais uma vez, viu, pela palavra, pela oportunidade de estar aqui compartilhando com vocês aquilo que Deus tem feito na minha vida. Amém. A gente que agradece, pastor. E assim, a gente sempre tem orado pelo Senhor e vamos continuar orando, pedindo a Deus a misericórdia pela sua vida e dando força cada vez mais para a Isabelle também.
porque a gente sabe que não é fácil, sabemos o quanto ela tem sofrido junto, né? E a gente também tem sofrido junto com vocês, tá? Saibam vocês disso. Mas nós queremos aproveitar mais um pouquinho o senhor aqui na sala de oração. Nós vamos estar encerrando, tá, meninas? Débora, Sim. deixa eu só fazer um complemento aí no que o pastor, Claudete, as irmãs já falaram, você já falou. Nós temos sido desafiados, né, a nossa SAF, desde o início desse quadriênio, pelo nosso tema, né? As irmãs oram todo o início de quadriênio, as irmãs tiram um tempo de oração e jejum para Deus mostrar o tema, né? Que realmente o Senhor quer que seja trabalhado durante o quadriênio. E foi esse o tema, orar sem cessar, né? Então, nós fomos desafiadas a orar. E, na verdade, apesar do tema, nós não estávamos orando como nós deveríamos orar ainda, né? E esse ano o Senhor nos chamou, né, para esse fim, né? Assim, eu mesmo tenho sido grandemente, assim, os desafios têm sido grandes, porque acordar de madrugada, eu não tinha o hábito de orar de madrugada, né? Eu não tinha esse hábito de estar orando de madrugada, e Deus tem me desafiado a estar orando na madrugada, né? Acordar, às vezes coloco o despertador, muitas vezes agora eu já acordo até antes de despertar o telefone, eu já estou acordada para orar. Hoje, assim, foi impressionante que hoje nós começamos às 3 horas da manhã, né? E eu acordei assustada, falei, gente, será que o telefone despertou e eu não acordei? E aí, quando eu fui olhar no relógio, ainda faltava 15 para as 3. Eu já estava acordada, né? Então, assim, é um desafio, meus irmãos, a gente orar na madrugada, orar como Jesus orava, né? Nós talvez não vamos conseguir isso nunca, mas nós temos, essa tem que ser a nossa busca, né? Orar como Jesus orava, né? Orar a todo tempo e a fora do tempo também, né? Então, que o Senhor nos abençoe a perseverar na oração, né? Diante desses desafios que nós temos de orar pela nossa igreja, pelos nossos pastores, pelos nossos missionários, pelo nosso país, orar pelas famílias presbiterianas, né? Então, é um desafio que nós temos. E, graças a Deus, o Senhor tem colocado isso no coração das mulheres. Diante disso, nós podemos ver na sala, na plataforma da madrugada, né? Muitas vezes nós já chegamos beirando 500 mulheres na madrugada, 500 pessoas, né? Nós temos muitos pastores, diáconos, presbíteros, que oram, que estão sempre na madrugada com a gente, né? Então, mas nós já chegamos perto de 500 pessoas numa madrugada orando, né? Então, isso é bênção de Deus mesmo. Então, só para completar isso mesmo, fechando, né, tudo isso que os irmãos falaram. Amém. Amém. Obrigada, Magali. Nós vamos encerrar, então, esse momento. Eu quero convidar o senhor, pastor Woody, que esteja orando pelas nossas vidas, que o senhor possa nos dar sempre força e perseverança nesses momentos de oração, e também orar pela vida do pastor Isaías e família, que amanhã eles vão estar vindo para Brasília, que Deus possa estar cuidando deles e os anjos, né, cuidando da viagem deles. Vamos estar orando e o Senhor também encerra com a bênção, pastor. Amém. Vamos orar então, amadas irmãs, irmão, Isaías. Vamos agradecer ao Senhor também. E olha, o que a irmã Magali falou é muito importante. Às vezes a gente pensa assim, não, eu posso orar a qualquer horário. Jesus também podia orar a qualquer horário, mas ele saía de madrugada para ir para o monte orar, né? Ter um momento especial com Deus. A questão não é a hora, mas você ter um momento especial com Deus e aquele sacrifício de você acordar da madrugada, a melhor hora do seu sono, né, irmã Magali? Está diante do Senhor. Isso não significa que a sua oração vai ser mais ouvida, mas significa que aquele a quem você dirige a sua oração é significante na sua vida. Então, não perca a oportunidade, ore sem cessar. Vamos orar? Pai de amor, Deus de infinita bondade, poder e misericórdia. Tu és um Deus compassivo, Senhor. Um Deus que inclina os teus ouvidos para ouvir o nosso clamor. Muitas das vezes, ó Pai, diante das circunstâncias, diante das adversidades,
Parece que o Senhor não nos ouve, é como se estivéssemos a falar ao ar. Mas a tua palavra nos diz que o Senhor ouve, o teu Santo Espírito confirma e testifica nos nossos corações de que o Senhor está conosco. A tua palavra diz que o teu Santo Espírito leva diante do Senhor as nossas orações com gemidos inexprimíveis, ó Pai. E nós cremos nisso, Senhor. Nós cremos, ó Pai, que o Senhor tem ouvido as nossas orações. Eu quero agradecer ao Senhor pela Sociedade Auxiliadora Feminina, por este trabalho que estas mulheres têm feito, Senhor. Ó Deus, muito obrigado por cada irmã que tem dedicado o seu tempo. Ó Deus, nós te agradecemos porque temos estas mulheres cuidando e zelando do bem-estar do corpo de Cristo. Assim como aquelas mulheres, ó Deus, que auxiliaram no ministério de Cristo. Ainda hoje o Senhor levanta essas irmãs e nós somos gratos ao Senhor, porque são mulheres de oração, são mulheres, ó Deus, que têm dedicado a sua vida, ó Pai, para servir ao Senhor, para servir ao corpo de Cristo. E nós queremos te agradecer, ó Pai, por tantos benefícios que o Senhor tem feito chegar até nós, por meio dessas irmãs. Continua dando a elas, Senhor, uma fé fortalecida em Ti, robusta, ó Pai, uma fé inabalável, sustenta o ânimo dessas irmãs para que elas continuem perseverantes na oração, para que elas continuem orando sem cessar, como ordena a Tua palavra. Ó Deus, obrigado, porque nós temos essas irmãs que oram por nós, que rogam constantemente pela vida de pastores, pela vida de lideranças da nossa igreja, pelos necessitados, pelos doentes. Ó Deus, são tantas demandas e essas irmãs têm, ó Pai, não só orado, não só dobrado o joelho, mas essas irmãs têm agido, Senhor, têm feito com as próprias mãos a Tua obra, o Teu trabalho, o Senhor as tem capacitado. E nós queremos agradecer ao Senhor por estes benefícios que o Senhor nos traz por meio das mãos tão carinhosas de nossas irmãs. Queremos colocar diante do Senhor também o reverendo Isaías, a sua família, a sua esposa, suas filhas, ó Deus, que o Senhor esteja abençoando, que o Senhor esteja guardando, ó Pai, que o Senhor esteja fortalecendo a vida do teu servo, essa viagem que irá fazer, Senhor, que o Senhor traga em segurança, que o Senhor, ó Deus, em nome de Jesus, com a tua mão poderosa, o conduza, para que chegue, ó Deus, debaixo da tua proteção e possamos usufruir da presença do teu servo entre nós, ó Pai. Ó Deus, continua conosco, Senhor, dando-nos todos os dias, a cada dia, motivo de gratidão ao Senhor, porque tu és um Deus benevolente, tu és um Deus compassivo, tu és um Deus, ó Pai, que opera milagres no nosso meio. E nós, ó Deus, queremos louvar e engrandecer o teu nome, glorificar o teu nome, por tudo aquilo que o Senhor tem feito por nós. Continua conosco, ó Deus, que a graça maravilhosa do nosso Senhor Jesus, o amor do nosso Deus e Pai, e as doces e inefáveis consolações do Espírito Santo repousem sobre cada irmã, ó Deus, que tem zelado e amado a tua obra. Fica com elas, fica conosco, para a honra e glória do teu nome até a consumação dos séculos. No nome de Jesus nós oramos. Amém. Amém. Muito obrigada a todos, a vocês que nos acompanharam pelo YouTube também. Muito obrigada por cada um que esteve aí, nos ouvindo, assistindo, e sendo também agraciados com essa palavra que o pastor Rudley nos agraciou essa noite. Muito obrigada, pastor. Muito obrigada mais uma vez. Pastor Isaías, que Deus abençoe o senhor. Nesse momento, eu quero dar a oportunidade para a nossa presidente, Magali. Se ela tiver algum aviso, alguma questão, fique à vontade, minha irmã. A palavra está com você. Só agradecer, né, a nossa irmã Débora, vice-presidente da nossa sinodal também, pela condução da nossa sala hoje, né, nesse dia especial. Agradecer mais uma vez o pastor Udley, todas as irmãs presentes, nosso secretário,
e que o Senhor possa estar nos abençoando. Reverendo Isaías chega amanhã, no sábado, já de madrugadinha, nós vamos estar indo para a Unai, no congresso, né, unificado lá em Unai, que nós vamos ter no sábado, e vamos estar representando a Sinodal lá, que as irmãs possam estar orando também por esse momento, né, e pela nossa ida também em Unai. E muito obrigada mais uma vez, Deus abençoe todas vocês.